Bom Dia é Hoje, com Cláudia Fleury. Doutor Roden, quando a gente fala na questão da preocupação com a saúde, aqui a gente está falando hoje, o assunto principal do programa, aí é o Novembro Azul, né? A questão da prevenção do câncer de próstata. Creio eu, não sei se é verdade, mas acho que as mulheres cuidam mais da saúde do que os homens, né? Culturalmente isso já é uma situação que vem de mãe para filha e menos frequentemente de pai para filho, né? Gradativamente se observa uma mudança gradual, mas ainda muito gradual, né? Isso é bem mais característico no sexo feminino, ou seja, a mãe acaba levando a menina, quando é adolescente, para o ginecologista e aí ela começa a entender a necessidade de fazer as suas avaliações. E vai com frequência. Exatamente, com uma frequência mais, digamos assim, regular. Doutor, esse é o mês de prevenção do câncer de próstata, né? Por isso o nome Novembro Azul. Vamos começar, antes de falar do câncer de próstata, conceituando o que é a próstata, afinal, né? Para o pessoal poder entender, a gente explica, depois a gente mostra para vocês no vídeo aí. O que é a próstata? Ela é responsável pelo quê? A próstata é um órgão única e exclusivamente do sexo masculino. É uma glândula que pesa aproximadamente 20 gramas, né? E ela tem uma única função conhecida, a função reprodutiva. Por que reprodutiva? Porque ela produz uma secreção junto com as vesículas seminais. Vamos mostrar ali, a gente tem ali um esquema, não sei se eu posso chamar assim, doutor Roden, pode ir ali, para o pessoal conseguir, né, entender o que é a próstata. Olha, a próstata é essa glândula que se situa logo abaixo da bexiga, né? Junto com as vesículas seminais. Então, a próstata, junto com as vesículas seminais, que são pequenas estruturas glandulares, produzem a secreção que vai compor o ejaculado, o sêmen, né? Que vai ser depositado na vagina no momento da relação sexual. E essa secreção prostática, junto com a das vesículas seminais, vai produzir o alimento para o espermatozoide poder se movimentar dentro do trato genital feminino. Então é uma glândula única e exclusivamente relacionada com a parte reprodutiva masculina. Doutor, a gente tem um outro esquema que mostra o exame de toque, que justamente é para o urologista poder perceber esse tumor, né? Uhum. Que é causado na próstata, né? Através do exame de toque, o que acontece? Ele sente ali que tá... Olha ali, ó, a gente tem um esquema mostrando também para poder ilustrar. Ele sente que tá algo irregular ali na próstata? Exatamente. Veja como as coisas são interessantes. A próstata, ela envolve a parte proximal da uretra. Ou seja, a uretra, ela cruza no interior da próstata na sua parte inicial, quando ela se comunica com a bexiga. De maneira que a próstata basicamente tem 3 doenças. As doenças infecciosas, chamadas de prostatites, a hiperplasia benigna, que é um processo que acontece em todos os homens a partir dos 40 anos de idade, em maior ou menor grau, depende de características individuais do indivíduo, e o câncer de próstata. São as 3 doenças que afetam a próstata. Tudo isso se percebe com o exame de toque, dá para perceber. E com os sintomas. Veja, na hiperplasia benigna, o que acontece? A próstata cresce e ela comprime a uretra. O que acontece do ponto de vista clínico, de manifestação clínica? O sujeito observa que o jato de urina perde um pouco a sua força. Porque fica obstruindo. Fica obstruindo. Ele precisa fazer algum esforço miccional para conseguir esvaziar a bexiga. Ele pode ter eventualmente a sensação de não esvaziar completamente a bexiga e um jato intermitente. Um jato começa e para, e assim sucessivamente.
Isso é o que se chama de hiperplasia benigna da próstata. Nós não estamos falando de câncer de próstata. Porque o câncer de próstata, ele pode ser completamente assintomático. Aí que mora o perigo. Aí é que está o detalhe. Porque muitas vezes se diz, só vai consultar quando o paciente tem sintomas. Isso está errado. Que aí já está em Exatamente, porque você pode ter sintomas decorrentes da hiperplasia e o indivíduo estar albergando também o tumor de próstata. Ou pode estar albergando um tumor de próstata sem ter nenhuma manifestação clínica. E os tumores de próstata, 80% deles se localizam nessa região que se chama de zona periférica da próstata, que é perceptível pelo toque. Por causa disso que o toque é importante. Por quê? Porque em um contingente significativo de indivíduos se consegue perceber alterações na superfície da glândula prostática que são indicativos de alguma anormalidade que precisa ser investigada. Doutor, de quanto em quanto tempo deve ser feito esse exame de toque? Normalmente se recomenda... Obrigada pelos esclarecimentos ali na nossa tela. Normalmente se recomenda que esse exame seja feito pelo menos uma vez por ano. E aqui vem o grande detalhe que eu gostaria de sublinhar. Em indivíduos que têm uma história familiar, ou seja, o pai, principalmente do lado paterno, da linhagem paterna, o pai, tio, avô, que são parentes com graus distintos, esses indivíduos eles têm um maior risco de câncer de próstata e os afrodescendentes. Então, essa população com história familiar... Os afrodescendentes têm mais... Eles têm maior incidência e têm tumores mais agressivos. Nossa, isso é por uma característica genética, enfim. De maneira que esses indivíduos... Todos devem se preocupar, desculpe, só um adendo aqui, mas essas pessoas que estão dentro desse grupo mais. Exatamente, deixa eu só concluir então. Homens com história familiar e afrodescendentes precisam fazer uma avaliação a partir dos 40, 45 anos de idade. Caucasianos, brancos, né, de uma maneira geral, ou de outras etnias, a partir dos 50 anos de idade, quando não tem história familiar positiva para câncer de próstata. Essas são as recomendações, não são recomendações nossas, mas são recomendações das principais sociedades da nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Urologia e a Sociedade Americana de Urologia e a Sociedade Europeia de Urologia. Então, ninguém está tirando isso da cabeça e dizendo que é assim e assado. São sociedades que definiram, através de várias avaliações dos estudos disponíveis na literatura, estudos epidemiológicos, experiências e assim sucessivamente, definiram esses elementos como os critérios para avaliação, para o início da avaliação. Além desses elementos, eu escutei falar que o sedentarismo, idade avançada, excesso de peso são fatores de risco. É verdade isso? Bom, em relação aos fatores de risco, além da história familiar, obesidade é um fator de risco para a maioria das neoplasias. Não é só câncer de próstata, mas também câncer de próstata. Sedentarismo, né? Aqui no nosso meio, a ingesta de alimentos com altos valores calóricos e proteínas, né? Então o gaúcho deve estar aí um dos maiores Exatamente. índices. Nós temos as maiores incidências de câncer de próstata no Brasil, na federação, acometem os indivíduos da região sudeste e sul. Mas aqui nós precisamos fazer um parênteses. Talvez porque a gente tenha um meio de acesso um pouco mais facilitado, uma longevidade maior. E câncer de próstata é idade relacionada. Uma longevidade maior da nossa população, né? Um sistema de registro e de notificação de doenças um pouco mais aperfeiçoado que o resto do país. As maiores incidências de câncer de próstata estão localizados nos homens que moram nas regiões sudeste e sul do país. Doutor Roden, tu falaste ali quando a gente estava mostrando o nosso esquema ali da próstata,
que muitas vezes esse câncer, ele é assintomático, mas existe algum sintoma, algo que a pessoa perceba que não está legal, por exemplo, eu posso estar com câncer ou não? Não. Ou não tem esse sintoma? Pode não ter. Aí é que tá o grande detalhe que precisa, às vezes confunde, porque às vezes o leigo ele confunde próstata, doença da próstata, problema da próstata como sendo uma entidade só. Nós precisamos dividir o que é um processo inflamatório, o que é uma hiperplasia benigna e o que é um câncer de próstata. O câncer de próstata ele tem um espectro amplo de sintomas, desde uma situação completamente assintomática até uma condição extremamente sintomática, que é um estágio de doença avançada. Isso que nós não queremos. O que nós queremos é aqui, ou seja... Prevenção. Exatamente. Né? Através de duas coisas que são muito simples. É o que eu digo para os meus pacientes. Se você fizer isso, todos os anos, você vai ter... Se eventualmente tiver uma neoplasia prostática, isso acomete 1 em cada 7 homens, 1 em cada 7, ou seja, aproximadamente 20% dos homens, a partir entre 40 e 70 anos de idade, vão ter um diagnóstico de câncer de próstata. Você vai ter pelo menos esse diagnóstico em um estágio precoce para definir o que vai fazer. Se vai tratar, se vai observar, ou se vai ter alguma outra forma de abordagem. Mas o tratamento, então, é de acordo com o tratamento, ele depende, muitas vezes, de várias características. Primeira, expectativa de vida do homem. Segunda, tipo de tumor. Né? São características muito individuais. Né? E uma série de outros fatores que precisam ser contemplados, né? Como complicações, riscos, expectativa de vida do indivíduo, as características do tumor, o valor do antígeno prostático específico, que é o PSA, que é um exame que também precisa ser feito anualmente, no sentido justamente de detectar se existem alterações que precisam ser investigadas. Então, a decisão de tratar ou não tratar, essa é uma outra questão que precisa ser discutida de uma maneira individualizada. E a incidência ainda é grande, né, do câncer de próstata, porque os homens não vão, não se deixam, digamos assim, não procuram um urologista, não fazem o exame de toque. Já no próximo bloco a gente vai falar também sobre esse tabu, né, do exame de toque. Tem muitos homens que pensam que vão perder a masculinidade se sujeitando a fazer o exame de toque. Inclusive, a gente sabe aí que tem autoridades no estado que dizem que não é tão necessário assim se fazer, né? Por que o câncer de próstata ele é uma doença que nos últimos anos se tornou tão relevante? Por quê? Existe uma razão muito simples para explicar isso. Qual foi o maior fenômeno que aconteceu nas últimas 2, 3 décadas? No mundo, aumento da longevidade do ser humano. Antigamente nós vivíamos, na média, 65, 66 anos. Hoje nós vivemos, na média, aqui no Rio Grande do Sul, 75 anos. Agora, se nós formos avaliar a média da população americana, ou japonesa, asiática, de uma maneira geral, em torno de 82, 83 anos. Então o homem está ficando mais velho. E como a próstata, a neoplasia, o câncer de próstata é uma doença idade relacionada, quanto mais idoso for o indivíduo, tem mais homens maior chance. Ele se tornou o câncer de próstata mais importante do homem. Ele perde apenas para os tumores de pele. Então, é o câncer mais comum, porque como o homem está envelhecendo mais, mas não é o câncer que mais mata. Se diagnosticado precocemente. Também. Por quê? Mas aí é uma questão de história natural da doença. Os tumores de próstata, eles têm uma peculiaridade. Nem todos eles são iguais. E aí é que reside a grande polêmica de tratar ou não tratar. Tumores crescem devagarinho, e tem outros que crescem mais rapidamente. Por causa disso que eu disse, é importante você identificar e caracterizar qual é o tipo de tumor que você tem, para que, em cima disso,
você indicar qual é a melhor abordagem de uma maneira individualizada. Para isso tem que ir Por causa disso, quem é que vai responder essa questão? Essa questão vai ser respondida pelo médico que está cuidando do indivíduo, do paciente, e obviamente na discussão que vai se travar entre o médico e o paciente, no sentido de procurar, individualizando cada uma dessas situações, procurar a melhor alternativa para cada caso. Doutor Rodrigo, não posso deixar de lhe perguntar isso, né? Agora no Outubro Rosa, a gente sabe que tem um autoexame que a mulher pode fazer em casa e perceber se tem algum nódulo ou não. Pesquisando na internet antes de vir aqui o programa, e a gente sabe que a internet hoje em dia, sei lá, acho que mais de 90% da população está conectada e a gente coloca ali o assunto que quiser e tem informações. Tem dicas de como não ir ao urologista e fazer o autoexame sozinho e perceber se tem algum câncer ou não, né? Se está com alguma modificação ali. É impossível a pessoa fazer sozinha, né? Não, isso até porque às vezes o homem ele tem esse... Eu até vou deixar essa parte assim para Neuza depois, mas assim, eu acho tudo isso uma grande bobagem, uma fantasia masculina, enfim, que é revestida de um monte de aspectos preconceituosos, tabus, etc, etc, etc. Mas o exame digital da glândula prostática ou o toque retal é um exame tão simples e que não vai tirar a masculinidade de ninguém. É uma situação absolutamente corriqueira. Dificilmente algum homem consulta um urologista e não tem o seu toque, o seu exame digital da glândula prostática realizado, porque é uma situação, para mim, é uma coisa tão assim corriqueira, natural, que não tem, realmente eu não vejo como isso ainda possa ter alguma resistência do público masculino, de tanto a mídia, que tem um papel tão relevante em trazer essas discussões para a população geral, que isso ainda persista.